Hi there! Seja muito bem-vindo aqui nesta live. Hoje nós vamos conversar com mais uma Fast Mover, uma aluna minha, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, sobre como tem sido a sua jornada dentro da nossa plataforma CIA, o curso de inglês Inamara Arruda, e como é ser uma Fast Mover. Eu tenho conversado com diversos alunos aqui ao longo dos últimos dias e tem sido muito inspirador para mim e para vocês conhecer a historinha de algumas pessoas que estão ali guerreiras buscando o mesmo que você, que é alcançar a fluência. A gente sabe que o nosso caminho até a fluência, muitas vezes a vida acontece, né? Tem muitas coisas acontecendo ao nosso redor. Mas como que a gente faz para se manter resiliente nesse caminho, né? Então, vamos conversar um pouquinho aqui com ela. Hello! Oi, tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo! Tudo Ah, bem, que bom, querida? tudo, bom dia. Bom dia! Tá frio aí? Porque aqui, ó, eu tô toda encapotada. Tá muito frio, mas aqui na sala que eu tô tá bem quentinho. De onde você é mesmo, Emily? Tô do Rio. De Carioca. Ah, é difícil fazer tanto frio assim no Nossa, Rio, mas tá né? muito frio. Aqui É, deu 19 graus, já é congelando, não, tá. Pra Carioca, 19 graus já é tipo nevando, assim, né? nevando. E Emily, eu muito sou muito. obrigada por ter topado o nosso papo aqui. Queria muito conversar com você, conhecer um pouquinho mais da sua história, entender um pouquinho mais como o inglês tem feito parte da sua vida. E conta pra gente então, por favor, qual que é, de onde surgiu essa vontade sua de aprender inglês, essa necessidade? Teve algum momento que você falou, não, agora eu preciso aprender, agora eu vou atrás. Você já estudou inglês antes de estudar comigo? Quero te conhecer um pouquinho mais. Então, eu já fiz muitos cursos, desde a minha adolescência, né? Porque acaba que os pais colocam a gente no curso de inglês, porque tem que aprender, é uma língua, é um futuro. Uhum. Mas eu acho que eu cheguei a fazer três cursos. Um eu acabei me formando, que a gente ganha aquele diplomazinho, tipo, inglês avançado. Hum, igual eu. Só que assim, eu saí de lá e saí. Porque eu sabia que se eu chegasse para conversar com alguém, alguma coisa assim, uma coisa que fosse mais real, eu ia falhar. Porque eu sabia entender um pouco, mas o falar, o desenvolver, saber se expressar, para mim era dramático. Uhum. Então você estudou em umas E 3 escolas diferentes, foi isso? umas três escolas. Na verdade, foram três mesmo. Duas eu não gostei do ensino, né, do método que era Uhum. aplicado. E eu me formei numa que era voltada para o inglês britânico. Hum, Só que acaba aprendendo americano junto, né? não tem E mesmo jeito. assim também era mais conversação, mas para mim não fluiu. Uhum. Por mais que eu tenha concluído, não foi uma conclusão interna, né? Porque o conhecimento não foi absorvido. Uhum. Uhum. E na época meu pai falava, quando você se formar eu te levo pra Disney. Aí aquilo era a minha emoção, né? Vou Um pra Disney. gatilho ali. Só que eu me formei e não fui pra Disney. Poxa, pai. Poxa, pai, falo com isso ele até hoje. Ó, ficou na dívida aí. Mas ficou. Ele sempre fala isso. Enfim, Hum. mas faz parte, um dia eu vou. Sim, sim. Aí, enfim, passou muitos anos. Acho que essa formatura que eu tive foi em 2007. Tem Hum. muito tempo. Uhum. E aí, enfim, foi passando, me formei na faculdade, eu sou nutricionista. Mas não precisava do inglês e tudo mais. Só que agora que eu estou trabalhando numa multinacional, me voltou essa vontade de aprender o inglês, né, para ter um crescimento profissional. Uhum. Não sei, talvez ir para morar no exterior. E mesmo que não seja pela empresa, eu sempre tive a vontade de ir para o exterior e ficar por um tempo, nem que seja só para ter conhecimento de causa, né, do local. Sim. E eu sempre fui muito apaixonada pelos Estados Unidos. Só que eu sempre amei o inglês britânico. Aí eu fico nessa divisão. Eu fico super tentando imitar o inglês britânico, fazendo Anki. Às vezes eu consigo, às vezes não, porque tem que juntar o conhecimento do inglês com o sotaque, então é Isso. muita coisa ao mesmo Bastante coisa. tempo. Vamos aos pouquinhos. É, eu vou aos poucos. Mas
Aí surgiu com essa vontade de crescer dentro da empresa mesmo. Uhum. E aí, desde o ano passado, né? Não era nem só a questão do inglês. Eu queria crescer em muitas áreas, porque por um tempo eu me formei, trabalho na minha área desde que eu me formei, mas você acaba esquecendo, às vezes, de estudar, de ampliar o seu conhecimento. Aí eu falei, não, gente, chega, né? Eu preciso dar conta de mim, me Sim. conhecer, crescer profissionalmente e tudo mais. Uhum. E aí eu comecei a fazer pós ano passado. Aí eu falei, gente, tá faltando alguma coisa. E o alguma coisa era o inglês. Uhum. Só que assim, pesquisei vários cursos, mas eu ficava assim, ai, não tô afim de fazer curso. Só de eu ter que me deslocar para o local. O Sim. valor dos cursos normalmente são absurdos. Por 2 aulas na semana, 2 horinhas na semana. É. E vai ser aquilo, eu vou para aula naqueles dias e depois com certeza eu não vou ficar estudando em casa, porque os Uhum. cursos não te incentivam dessa forma. Sim. Você tá ali, o que você aprendeu ali, beleza, e saiu dali, já era, né? A não ser que você tenha um dever de casa, complete a frase. Complete a frase, complete a lacuna, ligue os pontos, eu brinco, né? Ligue os pontos, ouça o áudio em casa. E assim, são coisas que não te estimulam, não fazem você querer aprender, né? Uhum. Você ia estar ali mais por desencargo de consciência, falar, não, eu tô Exato. tentando. Tô E, fazendo a e minha esse parte aqui, né, por tabela. e alguma coisa, alguém vai me ajudar de alguma forma. Uhum, uhum. Só que não existe esse alguém te ajudar, né? Você tem que se ajudar, você tem que se comprometer. E aí, isso que foi pegando, e por mais que eu procurasse, não vinha a solução. Uhum. E aí você apareceu assim do nada no Instagram. Tô eu Eu vendo stories. Aí apareceu você assim, eu falei, ué, gente, que estranho, não tô procurando mais nada. Mas eu fui lá e comecei a entender, né? Pesquisar sobre Uhum. você, sobre o curso, porque hoje em dia o que mais aparece na internet é ofertas de tudo, né? E para você ter garantia de que aquilo é funcional e que vai servir para você, que não vai ser um dinheiro desperdiçado, é muito fácil, porque as Uhum. ofertas são enormes. Sim. E aí eu vi uma aula sua de Spink Cure, eu falei, ah, meu Deus, será que agora vai? E ainda comecei a falar com um monte de gente. Eu falei, gente, encontrei esse curso, será que vale a pena? Não sei o quê. Meu irmão até faz comigo, que a gente dividiu, né? Legal, legal. Vocês vieram de duplinha. De duplinha. E aí eu falei, gente, tem que ser. E aí, isso era antes da pandemia, né? Uhum, uhum. Estourar. Então, não foi nem motivos de pandemia que eu que escolhi o curso, Sim, porque sim. as pessoas acabam ficando ociosas, né, em casa e escolhem, né, aleatoriamente. Mas não, eu tava realmente. E aí eu comecei a fazer suas aulas de Speaking Cure. Inclusive, a aula da Adele foi uma das que eu falei, não, A Day esse é meu pega, né? objetivo. E eu até consegui fazer uma parte, só que assim, né? A Adele é a Adele. Não, a Adele é punk. Eu acho que é o nível mais hard que eu já fiz de todas da história do The Speaking Cure foi o da Adele. Eu nunca vi ela juntar tanta palavra. Mas não é engraçado, Emily, porque nunca ninguém mostra pra gente esse tipo de inglês, né? E, poxa, é a Adele, é uma pessoa que é famosa, ou seja, é natural que você vá ouvir, de repente, uma entrevista ou assistir um filme com alguém falando dessa forma. Ou vamos supor que você tá lá fazendo, sei lá, algo na empresa, uma reunião, uma conferência, algo que você tem que conversar com alguém que é da região ali da Inglaterra que fala daquela forma. E aí, né, você não pode ser só ser preparado para conversar com um determinado tipo de inglês. Claro, tem inglês que é mais fácil de entender e tá tudo bem, mas você precisa também se expor. Eu sou a favor de se expor, por mais que seja mais difícil, não seja algo que seja tão natural para você de entender, pelo menos você teve a exposição, você já teve um contato e aos poucos você vai tendo a facilidade. Mas a gente não é nem exposto a isto em cursos tradicionais. E eu fico muito surpresa, porque, bom, no meu caso, né, eu passei por vários perrengues exatamente por não ter tido esse contato.
Mas aí, não. Quem me segue, quem é meu aluno, quem tá por perto, não vai poder dizer que nunca foi exposto a esse tipo de inglês, porque eu faço questão mesmo. Não, então, e aí esse diferencial eu pude ver por tudo que você começa a postar, por tudo que você fala, por tudo que você expõe, né, do seu Uhum, trabalho. uhum. E assim, a gente vê que não é algo de fazer propaganda, ah, eu quero mais alunos, eu quero ganhar dinheiro. Não, Uhum. esse não é o seu objetivo e isso fica super claro. Você tem, é como você diz, você tem uma missão. Sim. E a gente vê isso porque cada trabalho, cada coisa que você passa, cada aula que você gravou no nosso curso é bem peculiar, é bem pensado, foi tudo realmente trabalhado assim, em torno de um planejamento, Uhum. porque eu trabalho muito com planejamento, então assim, Uhum. a gente vê que se existe uma falha ali foi porque aquilo não foi planejado, né? Foi feito nas Sempre. coxas, foi feito de qualquer jeito, então assim, a gente consegue perceber que é um curso realmente pensado para você aprender. E assim, você pode começar do zero, como você. Eu estava anos sem falar inglês. Eu falei inglês ano passado um pouco quando eu fui para Nova York. Foi a minha primeira viagem assim para o exterior. E E aí? também foi um dos meus impulsos, porque falei, gente, eu precisava resolver um negócio e eu não tinha fala para poder argumentar. E eu tive que precisar das pessoas que estavam comigo para poder resolver. Uhum. Eu falei, ai, gente, que vergonha, eu sou formada, como assim? É, Mas é o assim, famoso como é assim? horrível. Era a frase que mais martelava na minha cabeça, como assim, né? Tem o Como assim? diploma do escrito avançado com letras muito bonitas e Lindas, aí, maravilhosas. né, tá lá, Emily, tudo bonitinho, avançado, legal. E aí na hora do vamos ver, na hora que você precisa se expor e resolver as coisas em inglês, né? Aí abre aspas, né? Como assim? Como assim? E foi muito isso. Lá eu conseguia me virar, mas era um inglês de índio, né? É, what? How? Uma coisa, até para comer no McDonald's, eu falava, meu Deus. A mulher falava muito rápido, né? Uhum, São muito, uhum. é nativo mesmo. E a Sim. mulher gritava ketchup. Eu falei, gente, precisa disso. É que eu não entendo a língua, né? Que eu sou surda, né? Às vezes o povo acha que pra falar mais alto você vai entender. Tipo, Não, elas são moça. tão felizes ali falando que às vezes, né, acabam falando super rápido e eu fico, ai meu Deus, tá. Aí você quer aumentar o tamanho da sua comida? Eu falei, não sei, tô pensando aí. Seja Só o que que Deus quiser. pois é, e aí eu ficava nessa. Só que no hotel que eu tava deu um problema. Acho que no último dia começou a sair uma água escura do chuveiro. Eu falei, meu Deus. Meu Deus. Que eu faço? Aí eu tinha que ligar para poder resolver, só que assim, não fui eu, né? A pessoa que estava comigo tinha Uhum, mais jeito pro inglês e resolveu. uhum. Eu falei, gente, se fosse eu que tivesse que falar, eu como que eu ia falar? Eu tipo, eu ia falar dirty water, mas o que a mulher ia pensar? Tipo, água, tu Tipo, vai dirty beber, você quer water, água? tipo, e aí, né? E aí, o que que é isso? Mas aí, assim, foi dali também que começou o meu start, né? Demorou um ano para chegar o inglês certo, o curso certo, Uhum. mas passar por essas situações é uma coisa bem ruim, né? Eu Sim, fiquei me imaginando, gente, se eu fosse para um país, sei lá, árabe, que a língua é totalmente diferente. exato. E aí? E aí? Ia ser mais ou E o menos a mesma sotaque deles sensação. lá? Pois é, eu falei, gente, como é que pode? Em inglês eu me formei, eu deveria saber fazer, saber falar, saber me Mas desenvolver. geralmente eles ensinam coisas muito engessadas, exatamente esse é o ponto, né, Emily? Porque a gente não vai ficar falando, né? Eu sempre brinco, o famoso Hi, my name is Bob, né? Tipo aquela coisinha bem robótica mesmo, tipo Hi, my name is Bob. I like sports. Do you like sports? Meu, você não vai falar assim com as pessoas. Ah, eu Não brinco do vai. like sports, porque nunca ninguém me perguntou se eu gosto de esporte. E todo livro tem lá a pergunta se você gosta de esportes. Mas o ponto é, tem que ser vocabulário que você vai usar no dia a dia, mas principalmente a fluidez da fala. Porque a gente geralmente aprende uma coisa muito engessada nesses livros, nessas escolas,
Por que que eu digo isso? Porque eu passei por isso, eu estive lá, fiz o curso bonitinho e eu me sentia muito engessada. Quando eu fui para Inglaterra fazer o meu intercâmbio, as pessoas vinham conversar comigo, eu só sabia fazer frasezinhas simples, fazer frasezinhas do Hi, my name is Bob. E aí, na hora do vamos ver, de você resolver um problema, pegar o telefone, ligar para alguém e tal, não vai, quer dizer, Não vai. até que ponto você realmente é considerado avançado? Tanto que eu nem gosto desses títulos, né? Básico, avançado, intermediário. No curso você vê, a gente já começa a ver modal verbs, né? Que é Sim. considerado mais avançado já nos primeiros textos. Porque inglês é inglês, você tem que se expor ao inglês. Não importa se esse vocabulário ou esse vocabulário. Não tem por que um vocabulário ser mais difícil que o outro. É vocabulário do dia a dia. Conforme você vai estudando, você vai aumentando o seu vocabulário. Mas não tem por que você não aprender o should, por exemplo, né? A gente aprende no primeiro texto, should. E as pessoas ficam, nossa, mas eu vou aprender o should no primeiro texto. Cara, não tem por que você esperar 6 meses para aprender um should. Não Vamos lá existe o agora. momento, tem que aprender, vai fazendo o input e segue a vida. Exato, exato. Já vai se E, expondo, porque aí. e no curso de inglês, né, que eu fazia, era muito isso. Should, é poder, é igual should, could, would. Você aprende o significado ali, mas como você explica? Você tem que entender o contexto. Uhum, Você entendendo o contexto, você não precisa do significado daquela palavra em si, né? Você vai entender o que a pessoa quer falar e você, com o tempo, com a exposição, você consegue desenvolver o mesmo sentido da frase, da forma que você pretende passar. Então, sim. esse é o legal, né? Porque o engessado, você tá ali, não, mas como que eu vou fazer essa frase? E aí entram os phrasal verbs que você tem lá. São duas palavrinhas, sendo que uma fica longe da outra na frase, mas você tem que entender que no contexto da tradução elas são juntas para Sim. poder dar o sentido. E aí você fica, meu Deus, como assim? Eu ficava louca e aí eu consegui compreender mais as coisas com os textos, né, com os vídeos que você passa, com as Uhum, traduções, que você começa a fazer as ligações, né? sim. E phrasal verb é uma coisa assim que é exposição, é falar, é Não usar, tem jeito. não tem, porque eu ficava, gente, como que eu vou escrever? Porque você entender, às vezes, é até fácil, pelo menos quando você se expõe. Mas e Uhum, para você falar e você colocar numa escrita? Como uhum. que você faz, né? Shut up, aí o shut, não sei o que, up, e aí você junta, eu falei, gente, como que eu vou raciocinar para isso? E aí é esse o ponto que eu tenho me forçado mais agora para poder desenvolver, Uhum. porque a escuta eu fico com o áudio e a minha maior felicidade é escutar música em inglês. E aí eu tô com fone de ouvido, eu fico, gente, agora eu entendi a frase. Ah, parece que é milagre, né? Mas não Eu é, é fico, muito não, esforço. calma aí, volta, porque não é possível que eu tenha entendido a frase. Que Você demais. começa a perceber os pequenos detalhes das Uhum. falas. E eu fico correndo, né? Eu faço atividade física com fone, eu fico, caraca, eu entendi. Aí eu começo a correr mais rápido. Aí Dá eu até um fico, ânimo a mais na corrida. eu fico, gente, não é possível. E eu boto umas músicas dos anos 2000. Acho que você até uma vez liberou uma playlist dessa no seu aniversário. Sim. Aí eu peguei umas músicas e eu falei, cara, eu vou ficar escutando, porque é o inglês até um pouco mais fácil, né? Uhum. Antigamente as músicas eram mais tranquilas de se escutar. Hoje em dia Uhum. esses raps, hip Só hop, os eu não consigo. batidão. Não, não dá, aí já é muito avançado. Mais pro Não. final do curso a gente já tá no Aí clima. vai pros rap. Aí eu rap da Ina, Rap daí. hashtag. E aí eu fico ouvindo, eu fico, gente, eu tô realmente entendendo a frase. Uhum, Meu uhum. problema agora é só decorar a música para poder cantar junto, mas Ah, mas é isso mesmo, entender. né? Com música é até gostoso, que a gente vai ouvindo e vai curtindo a música, né? E aí a exposição, uma vez que você sabe o processo, que você tem um método, aí é só continuar fazendo, né? Não dá pra fazer uma vez, falar, beleza, tô vendo o resultado aqui. Esse caminho, eu estou percebendo a minha evolução, por menor que seja, tá acontecendo, beleza, continua, né? E muitas vezes
Maria tem a dificuldade é essa, de continuar. E eu sempre falo, tem pessoas que dão 2.000 passos em 2.000 direções diferentes, né? A ideia é que você dê 2.000 passos na mesma direção. Porque se você fica, tipo, atirando para todos os lados, estuda um pouquinho aqui, amanhã faz outra coisa e tal, aí você não tem a consistência, que eu falo muito para vocês, né? Foco, persistência e consistência não é para ficar bonitinho, para rimar, não. Tem todo um sentido. O porquê que você tem que ter foco, né? Você eliminar suas distrações e principalmente saber para onde você vai. Tem tudo que a gente fala no módulo 3 lá sobre o foco, o SAR, né? Que é o sistema de ativação reticular. Tem Nossa, todo um processo do porquê o foco é importante. A persistência, né? Você tem que continuar, você não pode desistir e, ai meu Deus, eu não estou aprendendo aqui uma palavrinha essa semana tal, queria estar aprendendo 30. Não, tem que persistir. E a consistência é o hábito, né? É a rotina, fazer isso virar parte da sua vida. E aí, bom, tá vendo, tá tendo resultado? Então, permanece, continua fazendo isso, porque aí os outros resultados vão ser inevitáveis, vai ser natural, né? e assim, essa junção que você fez do coach junto com o curso do inglês, para mim, pelo menos, foi assim maravilhoso. Meu quadro lá na parede já tá cheio de frases da Ina. Essa do foco, persistência e consistência tá lá na minha Mantras. cara. Os meus objetivos, né? O vision board que a gente, Uhum. que a gente monta, a lista de gratidão, o acordar, fazer meditação. Isso tudo era totalmente nem pensado por mim era, né? Nem sabia que aquilo podia me ajudar de alguma forma. Uhum. E a gente vê realmente os resultados disso, né? Porque hoje em dia, com a mídia, você tem informação sobre tudo. E muita gente fala mal do coach, né? Enfim, por sei lá por quais motivos. E eu não tinha conhecimento do que era o coach. Nunca procurei. E ver o que era, falei, gente, se eu soubesse, já tinha feito alguma coisa É antes. muito poderoso, é muito E poderoso. ele me ajudou tanto a criar determinações para minha vida, a criar os objetivos, e não só do curso de inglês, né? Mas do ajustar o meu dia. Porque eu Uhum. chegava do trabalho super cansada, e aí eu falava, vai, vou descansar, vou dormir. Eu não me impulsionava a fazer alguma coisa por mim, né? O Uhum. dormir já tava suficiente. E aí eu ficava nesse ciclo e falei, gente, que marasmo a minha vida, né? Eu preciso mudar alguma coisa. E aí o curso eu falei, gente, então é isso. Preciso focar nas coisas, preciso fazer tudo organizado para eu poder dar sentido para o que eu quero, né? E Sim. você também não consegue o seu objetivo, o seu sonho, se você não focar nele. Se você não fizer por onde, né? O sonho não vai cair no seu pé. Mas Você às tem vezes que. é só falta de clareza mesmo, né, Emily? A gente às vezes está tão imerso, né, nas correrias do dia a dia e, sei lá, às vezes se a gente não parar para pensar e fazer um exercício mesmo, um exercício de se auto-olhar, falar, peraí, pega papel e caneta, vamos lá, quais são as minhas prioridades? Quais são os meus valores? Eu estou sendo congruente com os meus valores? Eu estou agindo conforme a pessoa que eu quero ser, né? E aí essa autoanálise, ela tem que acontecer de vez em quando. E a gente não está acostumado a isso. Ninguém ensina a gente a se autoanalisar. E são questionamentos simples. Não precisa ser uma super terapia, né? No primeiro momento. Tem gente que precisa, mas tudo Sim. bem. Pelo menos no primeiro momento, você precisa se autoavaliar e falar para onde eu quero ir e eu estou sendo a pessoa que eu quero ser para chegar nesse lugar. E aí você tem que analisar todas as suas prioridades. Porque se inglês é importante para você, você já decidiu, beleza. Eu já entendi que é com o inglês que eu vou chegar lá naquele objetivo que eu tracei. Beleza, isso é importante. Só que eu não estou encaixando isso no meu dia a dia, algo que é tão importante, significa o quê? Que eu estou dando prioridade para outras coisas que não são importantes para mim. Logo, tem alguma coisa muito errada na minha vida. E aí, se você não para observar isso, você começa a ir por outras direções, né? A vida passa, 1, 2, 5, 10 anos. Quando você olha para trás, ué, mas eu não aprendi inglês, mas, poxa vida, quando que o inglês foi prioridade para você, né? E isso é a congruência. É interessante que a gente nunca parar para pensar, estou sendo congruente com a pessoa que eu quero ser, né? Eu estou realmente agindo conforme
o que eu realmente quero para minha vida, mas também muitas pessoas não sabem o que elas querem, né? E aí É, se não se não questiona, sabe? aí... Qualquer lugar serve. Qualquer caminho Exatamente. serve. Exatamente. E assim, é isso aí, porque assim, todos esses pontos que você tocava, que você toca no curso, eu ficava, gente, eu deixei alguns anos da minha vida passar e eu não fiz nada por mim. Uhum, Eu ficava, aquela velha história, amanhã eu começo, amanhã uhum. eu vou, É a dieta da amanhã a gente segunda. é a dieta da segunda. Então, você que é nutricionista, você conhece essas histórias. Pois é, todas elas. E Imagina. aí eu ficava postergando as coisas para mim mesma, a gente se Uhum. sabota, né? Sim, total, E, total. e quando cai aquela ficha, você fala, não, agora tem que ir, porque não é possível, você vai ficar parada, é isso que você quer? É essa estabilidade que você quer para você ou você quer Uhum, mudar alguma coisa? E aí eu comecei a botar em prática, né? E aí hoje existe um planejamento do meu dia, assim que eu chego do trabalho. Muda um minuto, eu já fico, ah, não, gente, não dá. Aí eu tenho que tirar um minuto de um para ir uhum. pro outro. As E aí renúncias. as renúncias, eu fico, gente, final de semana não. Eu posso partir de tal horário porque até lá eu tô estudando. Uhum, O pessoal fica, gente, tá estudando no final de semana. Eu fico, gente, é o tempo que eu tenho maior, porque durante a semana o cansaço do trabalho às vezes não te permite estudar da forma que você queria, uhum. porque a cabeça não funciona, então o resto não vai. Não Perfeito. adianta você estar ali lendo sem estar lendo, porque Uhum. você está lendo as palavrinhas, mas nada, Cabeça na lua. nada, nada sai dali, né? Então, eu falei, não, fim de semana é quando eu tenho, né? Eu estudo durante a semana, mas o impacto maior é no final de semana. Então, eu vou ter que aprender a dividir isso, Uhum, uhum, né? Antigamente, os meus finais de semana eram ficar vendo televisão, sair, vai para algum lugar, vai visitar alguém, mas uhum. assim, e aí? O que que eu E aí? aprendi disso? O que que eu Exato. aprendi? E assim, eu jamais estaria aqui na live se também não fosse pelo curso, porque assim, eu sou uma pessoa mega tímida. Falar em público é Desenvolvendo. uma, falar em público assim é uma coisa que minha mão treme, dá dor de barriga. E teve um vídeo sobre isso acho que na última aula que eu assisti. Eu tô no módulo 14, finalizando já. E Sim. aí era sobre 3 formas da gente se apresentar em público sem ter medo, né? Uhum, A gente coloca os empecilhos que a gente pensa que vai dar errado, que a gente já está premeditando as coisas e nada aconteceu ainda. Então, uhum, para que isso, né? E aí eu tava aqui, ai meu Deus, faltam alguns minutos para começar, tá? O que que eu vou dar de bom para essas pessoas, né? São as 3 coisas. Eu falei, tá, vou mostrar o quanto o curso é bom. E eu ficava pensando, e foi me acalmando e aqui eu tô, mas em outros momentos, eu falei, gente, nunca. Minhas amigas falaram, hein, você vai participar? Eu falei, vou, gente. guerreira! Vou porque Aqui eu é tenho que fácil mover. aprender. A gente tem que se expor também, né? E as pessoas precisam ver que isso é real. Não existe não existe uma propaganda enganosa aqui Uhum. nesse curso. E eu fico muito satisfeita, porque é uma evolução, né? Um crescimento não só do inglês, mas um crescimento pessoal, porque É, tá eu busco aqui. sempre desenvolver vocês em todos os sentidos, exatamente porque eu sei que não é só o inglês. Eu sei disso. Como que eu sei? Porque eu já estive aí. Então não é só o inglês. Se fosse só o inglês, aí era muito fácil, gente. Imagina. Inglês é fácil demais, é só pegar ali as palavrinhas e tal. Mas o processo de colocar tudo isso em prática é que é o mais difícil, é o nosso lado humano. E eu já entendi que eu não iria conseguir ajudar as pessoas se eu não trabalhasse esse lado humano delas. Por quê? Porque não trabalharam o meu lado humano quando eu estava estudando e aí eu não tinha os resultados que eu queria ter. Então eu falava, beleza, se eu for ensinar as pessoas, eu vou ensinar elas o inglês, né, por uma via, mas em paralelo eu também tenho que fazer o processo do desenvolvimento humano.
Porque nós somos seres holísticos, né? Tem todo um negócio acontecendo enquanto você está aprendendo. Você tem que estar com a sua mente focada, você tem que estar descansado. Ó, você é nutricionista, tem um bônus lá, né? Que eu até falo um pouco sobre as coisas que eu consumo para me dar mais foco, né? Às vezes eu tomo o café à prova de balas, não sei se você conhece, né? O Bulletproof, né? Que é um Eu já café vi, já. com um pouquinho mais de gordura, claro. E aí você vai lá, você vai testando algumas coisas e assim, Emily, eu testei de tudo. Tudo que você possa imaginar. Eu falava, não é Eu possível. imagino. Esse inglês tem que rolar e tal. E aí, eu não quero que vocês passem pelos mesmos perrengues, né? Então, eu tenho que olhar vocês como um todo, assim, como realmente pessoas que estão ali buscando não só o inglês, mas se autodesenvolver, a sua autoconfiança, né? É, a vergonha de você se expor, tudo isso tá envolvido, né? Não, e assim, por ver que você fez todo um planejamento, que você montou tudo isso muito desenhado, aí eu fico pensando, gente, imagina o tanto de tempo que ela levou para pensar Uhum. nos métodos, depois para juntar, depois para dividir as aulas, pegar os textos, pegar os vídeos, tudo. E eu fico, gente, eu preciso viver num planejamento também, porque, ok, você está me dando o curso de inglês, um curso de inglês que está me desenvolvendo no inglês. Mas Uhum. e quem vai me dar os outros passos da minha vida? Quem vai me desenvolver nos outros aspectos? Uhum. Não tem ninguém, sou eu. Então, assim, não foi só o ensinamento do inglês, foi o ensinamento para tudo, porque eu comecei a associar as coisas de outra forma, né? E isso é o que mais é gratificante para mim, porque eu me vi desenvolvendo no inglês. Hoje eu consigo. Eu gravei áudio no grupo. Eu falei, gente, eu gravei um Speak Cure no grupo. Eu falei, manda ou não mando? Foi muito assim, não vou olhar para a câmera, porque eu tenho vergonha. E também porque eu precisava ler o texto, não dava para Uhum. decorar. E aí eu fiquei, gente, tá, superei mais um passo. Boa. E É aí, assim, passinho por passinho. e aí todo mundo começa a te parabenizar, todo mundo começa a dividir esse sucesso com você. E eu, Sim. assim, às vezes nem apareço tanto no grupo, porque a minha rotina acaba sendo tão puxada, porque eu fico estabelecendo horas para eu fazer Uhum. as coisas, que o telefone não. Assim, Instagram é uma coisa que eu tiro até notificação, para poder não ficar Boa. tendo aquelas coisas toda hora, tipo, eu tenho que abrir o Instagram, eu tenho que fazer aquilo. Então, ver que o grupo, mesmo que você não aparecendo com tanta frequência, ele tá ali unido, tá te dando força. O pessoal também mandou vídeo. Eu falei, gente, vocês precisam me ajudar, porque não me deixa passar essa vergonha aqui sozinha. E aí também mandaram vídeo, então eu achei super legal isso, essa Isso. troca é muito legal. Ver o sucesso das pessoas também lá, porque passou numa entrevista, porque fez a entrevista. Eu fico, gente, que legal, né? Porque são pessoas que você não conhece, você Uhum. tá ali apenas num bate-papo virtual e tá todo mundo, tipo, Todo mundo na mesma. não, todo mundo a mesma, ninguém. Você pode não estar de acordo com os módulos, né, que estão saindo, Uhum. mas isso também não tem importância porque cada um tem seu tempo, cada um consegue administrar da forma que pode e Isso. tá tudo bem. Uhum. Porque a gente só não pode parar, né? Eu acho que o desistir de um dia pode te influenciar a desistir de outro. Pelo menos eu era Uhum. muito assim. Uhum. Ah, não vou para academia hoje. Aí, o amanhã, você É a também não mesma coisa. vai. E aí, quando você vê, você parou um mês e aí você vai ter que retornar do zero. E aí você fala, mas eu nunca vejo resultado na academia. Claro que você não vai ver, Né? porque Você você não não vai? vai. Então, assim, isso vale muito para o inglês também, né? Com certeza. Eu deixo um dia, às vezes, eu fico com um peso na consciência. Eu falo, gente, não é possível, não posso. Aí parece que você tá bitolada, né? Fala, gente, por que você tá nessa neura toda? Eu falei, gente, eu Não, isso é preciso foco. aprender. Eu Tem preciso nome. aprender. E para eu aprender, eu preciso ter uma disciplina, né? Sem Uhum. Uhum. disciplina, a gente não vai para lugar nenhum. Então, assim, se eu não fizer isso por mim, ninguém vai fazer. Então,
é ir no caminho que você quer, procurar seu sonho. E aí Uhum. agora você fica também falando de Londres, né? Eu fico, gente, e agora? O que que eu faço? Lá tem o inglês britânico. E aí eu É. vejo, aí assim, o foco de ir para fora já existe. Agora eu só Uhum. tenho que definir o lugar, porque o coração bateu para o inglês britânico, mas os Eu sou Estados suspeita Unidos para ainda. falar, né? Aliás, Emily, essa hora era para eu estar em Londres, né? A gente tinha É o nosso grupo intercâmbio. marcado para agosto de 2020. A gente ficou mais de um ano planejando essa viagem, mas não tem como a gente viajar agora assim. Pelo menos eu quero viajar sendo seguro para mim e para as pessoas que estão indo comigo, né? Sim, não. Então, assim que tudo isso passar e a gente se sentir um pouco mais seguro para viajar, a gente vai retomar as nossas viagens. Mas assim, tava muito legal. A gente fez em 2018, foi muito legal. A gente falou, vamos fazer de novo? Vamos. A gente fez em 2019, foi sensacional. O grupo de 2019 falou, ah, não, eu quero de novo. E tanto que assim, eu nem deixo planejado muitos anos à frente. Eu vou, faço o evento. E aí eu sinto, falo, não, eu quero fazer isso de novo, foi legal, as pessoas tiveram uma experiência bacana, e aí eu decido, né, pro próximo ano. E aí a gente foi em maio de 2019, foi incrível. E aí a gente falou, não, ano que vem a gente tem que ir de novo. Aí a gente marcou para agosto. Então a gente ficou mais de um ano, né? Buscando, assim, se planejando e tal. Muitas pessoas parcelaram, né, para ficar um valor legal. Então você tem que fazer isso bem planejadinho. Mas aqui estamos todos nós em meio à pandemia, né? Então, assim, tem coisa que a gente não tem como escolher. A Não gente, né, tem. escolhe o que está ao nosso alcance, tem coisas que estão além do nosso alcance. Mas quem sabe, né, quando a gente voltar ativa aí nas nossas Não, viagens, né? eu já até pesquisei também no grupo que você costuma fazer o intercâmbio. Eu já fui ver os preços. Eu falei, ah, não, eu vou nesse intercâmbio, porque uma forma de eu me expor, né? Uma Ai, é forma de eu muito estar legal. lá. Nossa, E não tem tá nem. com outras pessoas também, né? Você não vai sozinha e tudo Sim, mais. E aí é. acaba sendo melhor, mais divertido. Já fica até Aprende. uma meta a mais para você se esforçar, para você já ir se visualizando lá na frente, né? Então, eu vou estudar, porque em algum momento vai rolar um intercâmbio, uma imersão lá fora. Então, eu tenho que ir me preparando. Isso, E isso é legal também. É uma das coisas que eu gosto do intercâmbio, que dá uma motivação a mais para quem vai estudar, para quem vai viajar. Então, você tem aquela disciplina um pouco maior, porque você sabe, não, daqui X meses eu vou estar lá, então eu tenho que me preparar. Então, é legal também a gente ter esse ponto extra no nosso Vision Board, né? são as metas de curto, médio e longo prazo, né? Tem Tem que que ter ter esses metinha, sem metinha a gente não metas. vai. E aí isso é o mais legal da gente poder criar isso também, né? Porque às vezes a gente cria metas tão difíceis de conseguir, por exemplo, eu quero morar fora, mas não é uma Uhum. coisa simples, eu vou pegar minhas roupas e tô indo para Sim, fora. tem que ser Precisa, realista. precisa de um tempo. Mas aí você não consegue isso tão rápido e aí você acaba se frustrando, né? Ah, não consegui, eu nunca vou conseguir, é muito difícil. Então, você criando as metas menores, né? Mais possíveis, você acaba, não, já consegui essa, agora vamos partir para outra. E assim vai Dobra a meta. até chegar no ponto maior, no ápice do seu sonho, que fica Uhum. tudo certo. Sim. Isso, assim, e aprender a controlar a ansiedade também, né? Porque a gente às vezes quer aprender tudo tão rápido que acaba se atropelando. Uhum. Então, o método, quando a gente vê que tipo, você estipula até 1 hora por dia, nem estipula, né? Você aconselha. Uhum. Só que acaba que você faz 2, 3 horas e nem sente o que você está fazendo. As pessoas falam, E nossa, aí, mas 1 hora por dia é muita coisa. Ô, cara, faz 15 minutinhos de manhã, 15 minutinhos à tarde, meia horinha à noite, pronto, já deu 1 hora. Mas a gente tem aquele pensamento, né? 1 hora sentado, olhando para um livro, aquela coisa maçante. E 1 hora por dia pode ser uma coisa tão leve, né? Que sim, muitas vezes é, acaba ficando até mais. eu pelo menos acabo sempre ficando mais tempo. Ou então, assim, você acaba criando, não, gente, 1 hora por dia. Aí você já vai com aquele pensamento negativo e você nunca consegue sair do lugar. Os primeiros 10 minutos, você já tá assim, ai, tô de saco cheio. Só que assim, pelo menos pra mim, no curso, eu não consigo ficar assim, porque
ele é dinâmico, você não tá sempre ali escutando aqueles áudios robóticos. O Uhum. Anki mesmo, eu fico tentando acompanhar a fala do Anki, eu fico, gente, é um speaking cure, porque tem horas que o troço desbanca assim, eu fico, meu Deus, como que eu acompanho? E aí é esse estimular, né? Eu fico, aí eu ouço o vídeo, escuto nas três vozes que estão lá disponíveis, aí eu fico, não, esse aqui eu não entendi, um Uhum. pedaço, aí eu vou pro outro. Aí eu fico, tá, isso aqui já ficou mais claro, esse aqui me traduziu o pedacinho que eu não entendi. Aí eu vou pro outro para tentar entender. No final eu entendo o contexto, mas quando a gente faz, né, a transcrição, eu fico, ah, era isso, né? Porque tem umas palavras que a gente realmente não conhece e aí às vezes é o que dá o sentido. Então a gente tem que se expor mesmo. Aí eu fico, tá. E aí eu fico treinando a palavra por um tempo para não esquecer, porque vocabulário novo, para entrar, você tem que ficar Tem que insistindo repetir, volta no nele. antes. Aí eu vou ficar tudo no Anki, eu fico, tá. O Anki Aí faz o agora serviço. vai. O Anki faz o serviço. E aí vem aquela voz britânica, com aquele sotaque maravilhoso no. Aí eu fico, tá, eu vou conseguir. Aí eu fico testando o sotaque também. E Uhum. aí eu fico, já tô me sentindo no filme do Harry Potter, com todo mundo falando aquele inglês britânico. Tá bonitinho. E é Eu legal que você começa adoro. a identificar, né, Emily? Quando você está assistindo um filme, enfim, você está vendo algum conteúdo, você, a partir do momento que você tem essa exposição, você já consegue identificar. Você fala, olha, isso aqui está puxando mais o britânico, isso aqui está puxando mais o americano. Em um primeiro momento, você não sabe diferenciar, né? Mas conforme você vai vendo a diferença aos pouquinhos, você, depois de um tempo, você fala, ah, esse aqui é bem puxado pro britânico, né? Mas porque você tem, o estímulo, né? E esse final de semana eu tava vendo Aladdin com a minha mãe, e aí eu botei a legenda, né? Eu falei, mãe, minha mãe não tá acostumada, ela gosta muito do filme no dublado. Eu falei, mãe, você Uhum. quer que eu coloque em português? Ela, não, pode deixar. Eu já tinha visto o filme, então eu fiquei mexendo no telefone enquanto o filme estava passando. E aí, do nada, eu comecei a perceber, eu falei, gente, eu tô entendendo o que eles estão falando, eu não tô traduzindo, eu não tô lendo texto. Eu falei, caramba, eu ficava feliz assim, eu ficava. Aí eu Demais. falei, gente, não é possível que isso está acontecendo. E eu ficava muito feliz, porque é você escutar mesmo, e aí você. Quando eu entendi, eu falei, tá, vou ler legenda. Não dava tempo, mas o que eu conseguia ver dava para perceber que era o que eu tinha entendido, né? E muitas vezes a tradução acaba transformando para poder adequar o filme, mas Uhum. você vê que foi aquilo ali que você entendeu mesmo. Eu falei, gente, olha isso. Deu certo. E aí eu fico muito feliz, eu fico mais empolgada, né? E ele fala, tá, agora eu vou estudar mais para poder terminar de entender o É filme. até um motivador a mais, né? Porque quando você vê o resultado, isso acaba sendo até o seu próprio motivador. Você fala, cara, tá dando certo, então vamos lá, vamos continuar. Então, em 14 módulos, Emily, desde quando você começou, vai, há um pouco mais de 14 semanas atrás, para hoje, aqui dia 23 de agosto, nesse tempo todo, qual que é a diferença que você vê mais? Assim, qual foi a maior transformação que você viu nessas últimas semanas em você? O meu listening, porque, como eu falei, a música eu consigo escutar e traduzir ao mesmo tempo e entender o que está sendo dito. Uhum. E era uma coisa que eu tinha uma mega dificuldade. Eu cantava aquele inglês assim, que eu acho que quando você está acompanhando a música, você acha que está falando certo, mas com Tá? certeza você está. Eu me sentia a americana que fajuta, porque não Fake existia o news. inglês. E hoje, agora, nas últimas semanas, o meu speaking também melhorou muito. Legal. Até por conta dos desafios, né, que você fez, eu gravei o vídeo, eu até ganhei. Eu falei, gente, como assim eu ganhei? Amei, cara, você mandou muito. Super Eu falei, merecido. mas eu falei assim, gente, eu gravei para eu poder tirar a timidez de gravar um vídeo, Tá por vendo? mais que eu não tenha visto e tal. E eu errei tanto para gravar, assim, eu acho que eu tinha umas 50 gravações, porque eu errava lá no final já do vídeo. Eu falei, não acredito, gente. Tô no final, eu vou errar, como Vamos de assim? novo. Aí vai de novo, e aí você começa
a ver que você já está falando com mais fluidez, né? Uhum. Porque quando você começa a acompanhar, começa a juntar as palavras e você começa a ver que aquilo Faz ali muita diferença. realmente acontece. Aí eu falava, gente, é só treinar e eu tô parada por quê? E Demais. esse é o diferencial mesmo, porque você ficar falando, o vídeo é rápido, ok, vai no seu tempo, mas tenta, né? Não deixa de tentar. A Uhum. Adele foi um, porque eu ficava ali, não, eu vou fazer, eu fazia, eu falei, saiu. Você vai no mais difícil também, né? Ah, porque eu me desafio pro pior já. Mas eu faço os outros também, mas é porque eu falei assim, não, a Adele tem que ser uma meta, né? Porque a mulherzinha é difícil. Não, ela é difícil e não é tão comum, mas, né, Pois tá é. aí para você fazer o exercício. E é interessante que você mencionou várias coisas do processo de coaching, né, de como foi, você tem visto a diferença. E eu queria saber do seu ponto de vista, assim, Emily, você se surpreendeu em ver tudo isso dentro do curso? Porque eu acho que eu não falo tanto sobre isso, né? Acho que o aluno, a hora que ele entra, que ele vê que, nossa, quanta coisa diferente que tem aqui dentro, né? Você tinha noção, mais ou menos, de que teria essas coisas lá dentro ou não? Foi tudo muita surpresa para você? Porque às vezes a pessoa me acompanha bastante, ela vai pegando, que tem uns toques de coaching na minha pegada, né? Mas se ela não me acompanha muito, talvez ela não tenha. Enfim, eu queria saber o seu feedback aí do outro ponto de vista, porque eu acho que eu falo pouco sobre isso. Eu não tinha ideia que teria esse conteúdo de coach. Até imaginava, assim, pelas coisas que eu via, mas eu não achei que fosse de forma Nesse nível. tão impactante, né? E Uhum. num conteúdo, todo módulo a gente tem um ponto a ser aprendido sobre coach. E como eu falei, eu também não tinha tanto conhecimento do coach. Então eu acabava não absorvendo as informações de quando você falava sobre isso Uhum. na publicação do curso. Eu focava, não, é o inglês que eu quero, tá ali. Só que o método do coach junto com o curso foi assim, para mim foi Foi o uma ponto alto, surpresa, assim. porque foi surpresa e foi uma coisa que assim, não me deixou desistir. Porque você tá ali no curso online, não tem ninguém ali te cobrando. Você tem que assistir essa aula hoje. Você tem que Uhum. estar no curso hoje. Você deixa a gente livre, você pega a nossa mão, você fala o que tem que ser feito, você mostra que se não fizer também você não adquire o conhecimento, Uhum. mas assim, não tem ninguém te olhando. E aí você tá ali, tá? O curso tá ali, eu tenho que fazer. Não é aquele curso que você tá na aula, então você faz o seu tempo. E aí o coach me ajudou a entender que eu era a responsável pelo meu sucesso, né? Uhum. Então, se eu não fizesse, para você, para quem visse, podia não fazer diferença, né? Para você Sim. não, porque você é muito focada nos seus alunos. Até me Uhum. expressei errado. Mas assim, talvez para quem trabalha comigo, isso não ia fazer nenhuma diferença, Sim. Mas porque vocês precisam ser capazes de se automotivar e de se autocobrar, né? Pra tudo isso, na vida. Não. A gente não precisa ter ninguém ao nosso redor nos cobrando. Mas o que acontece, Emily? A gente é acostumado, nos ensinam que se não tem ninguém nos cobrando, um chefe, nossos pais, um professor, aí não a precisa gente fazer. faz. Nananina. Nós temos que ser autorresponsáveis pelo nosso próprio caminho, pelo nosso próprio sucesso. E é essa a meu maior desafio com os alunos. Não é nem ensinar inglês, é mostrar, é desconstruir o processo do aprendizado com vocês e dar as rédeas da vida de vocês na mão de vocês. Falando, vamos lá, você precisa se autoavaliar. Ah, mas como que não tem prova? Como assim não tem prova? Não é. Você aprendeu que você só vai. Você precisa de uma validação externa para dizer que você está indo bem. Só que, É nananina, isso. você tem que aprender a se autoavaliar, observar um áudio e aí observar o seu áudio. E aí você ser capaz de olhar, mas peraí, esse meu áudio tá bom ou não tá? Eu posso te falar, tá bom ou não tá, mas você tem que ser capaz de observar o seu áudio, olhar o áudio do nativo e comparar. E aí, tá bom ou não tá? Aonde pode melhorar? Aonde está indo bem? Mas, né, a gente não aprende
sobre autorresponsabilidade na vida. E esse é uma defasagem do processo de ensino como um todo, não é só de inglês, é o nosso ensino nas escolas, né? E por isso que eu fico tão obcecada por aprendizagem a neurolinguística, o neurolanguage, né? Porque são coisas novas que estão vindo que não poucos professores sabem, né? O professor só vai saber se ele for lá estudar, se ele for saber sobre esse tipo de assunto e não é tão relevante para as escolas de inglês, enfim. Aí eu tenho que ficar falando, vamos, gente, tem aqui ó, um outro caminho, vamos lá, vamos junto. As escolas acabam tendo que provar para os pais ou para os responsáveis que o aluno está aprendendo e precisam das provas para mostrar isso. Exato. Mas Mensurar. mensurar isso. E aí aqui não, aqui é a gente saber que a gente está evoluindo por nós mesmos, né? E o coach mostrou isso, que eu tenho que ser meu próprio estímulo. E é engraçado porque eu comecei a ser uma pessoa mais positiva com as aulas, e aí eu fico passando isso para as minhas amigas, e elas ficam, nossa, Emily, você tá numa vibe tão mais animada, numa coisa mais. E até eu reparei, eu falei, como que pode? Eu falei, gente, eu acordo cedo, faço aquele ciclo, né, que você ensina de acordar, de fazer Rotina matinal. meditação, da respiração. Eu fico, gente, são mudanças pequenas que você vai percebendo que mudam o restante do dia, né? Sim. E aí, o coach para mim foi sensacional nesse ponto, porque eu era uma pessoa que ficava assim, ah, não, você demora, não vou fazer, não vai adiantar. E ali me ver, eu mesma me incentivando, sabe? Eu falei, é resultado meu, fui eu que conquistei, fui eu que fiz. E os pequenos passos que são conquistados que vão te animando, sabe? As Sim. pessoas precisam muito de provação dos outros, né? As pessoas precisam saber sei lá, eu gravei o vídeo, eu preciso saber que as pessoas estão gostando para poder saber que eu estou indo bem. Não, não é assim. Você grava o vídeo, você sabe o quanto você está bem, você consegue entender que a sua fala está indo melhor, você consegue entender que você ainda precisa de um input maior. Uhum. Mas tá tudo bem, porque assim, é um processo, você Uhum. vai aos poucos e as provações externas só precisam existir se você tiver que fazer uma entrevista, porque alguém realmente tem que te aprovar. Exato, exato, boa. Mas passando dali, é É você. Se você com você você. conquistou, se você conquistou o emprego, é mérito seu. Se você fez um trabalho que deu certo, é mérito seu. Não foi ninguém que fez por você. Então, você não precisa da aprovação externa, né? E aprender isso é difícil, porque você já nasce aprendendo que você tem que ser provado por alguém. Você tem que Tem. provar no colégio, tem que provar não sei aonde. E É, aí isso fica difícil de desconstruir mesmo. sim. É bem. É o meu maior E, é- desafio com vocês. e pelo menos comigo você super conseguiu. Pô, mas é difícil. Tem dias que a gente não tá bem, tem dias que a gente, vou largar tudo pro alto. E mas é aquilo, tá? Deixa aquele dia, não faz nada naquele dia, Uhum. mas recomeça no amanhã, porque o pensamento vai ser outro, você já vai estar num outro clima, e aí vai tentando aos poucos. E eu fui muito assim, no início era difícil, porque estava no boom da pandemia, quando eu comecei o curso, Sim. e a gente não sabia o que fazer. Eu não deixei de trabalhar nenhum dia, Nossa. meu trabalho continuou normal. Uhum. Então, porque eu sou nutricionista, mas eu trabalho em cozinha industrial. Uhum. E a minha cozinha, onde eu fico, ela é dentro de uma farmacêutica. Então, eu não tinha como eu parar de trabalhar, porque a Total. farmacêutica não parou de trabalhar. Então, era. E aí eu ficava, como que eu vou fazer o curso? Meu psicológico já está totalmente afetado, porque eu acho que se uma pessoa saiu ilesa dessa pandemia com psicológico normal, essa pessoa é um anjo, porque de alguma forma alguém se afetou em algum Todos nós, ponto. todos nós, realmente, somos guerreiros por passar por essa.
e controlando a ansiedade, né? Ajustando a nossa rotina. Tá todo mundo nessa, né? Mas e aí? Vamos deixar o sonho para trás, né? Pois é, e aí eu falei, não, eu vou focar no inglês, que agora é o momento, que tá todo mundo sem saber o que vai acontecer e quando tudo voltar ao normal, eu preciso estar preparada Com certeza. pro maior, né? E aí eu fui fazendo isso, mas assim, você começar, você amar o processo, e hoje eu fico muito com isso, eu tenho que gostar do processo. Eu tenho que gostar de ir para academia, eu tenho que gostar de fazer tudo. Porque se eu não gostar, se eu criar empecilho na minha cabeça, já era, né? A gente não vai para frente. Uhum. Não acontece. E aí é isso que eu sempre fico fazendo. Fico, não, vamos estudar nem que seja 10 minutos, mas que sejam 10 minutos realmente Boa. aproveitáveis, Sim. né? Para não fugir, porque um dia que eu deixo de escutar o inglês, eu já sinto minha fala mais travada. Que eu vou Uhum. no Anki, né? Pelo menos o Anki eu estudo todo dia. Uhum. E aí, um dia que eu não consegui, eu fico no dia seguinte, meu Deus, minha língua já enrolou. Aí eu volto e fico fazendo mais, né? Para poder não ter esse Eu pratico meu processo. speaking até hoje, Emily, até hoje, porque, né, ó, eu voltei pro Brasil, eu tava até falando com uma amiga esses dias. Cara, faz 8 anos que eu voltei, assim, passa muito rápido. Quando eu paro pra pensar, eu falo, cara, eu morei lá 6 anos, foi super intenso, mas já faz 8 que eu voltei. E se eu não faço os meus exercícios de speaking, eu perco também. Eu também sinto diferença. Gente, natural. E é engraçado que no começo eu sentia muita dificuldade em falar português. Algumas pessoas Eu falam, ai, imagino. nossa, como assim, né? Ai, Cara, eu Você sentia esquece também. dificuldade. Porque, assim, não é que você vai esquecer o português, mas você tem dificuldade de encontrar qual que é a palavra que equivale àquela expressão. Eu falava, por exemplo, quando eu ia no restaurante com a minha mãe, eu falava pro garçom, eu posso ter uma água? Eu falava, eu posso ter uma água? E minha mãe falava, meu Deus, o que aconteceu com a minha filha, né? Porque em inglês eu falo, né? Can I have some water? E em português não é esse, por favor, sei lá, a gente fala de várias formas, não fala, eu posso ter uma água. E Sim, diversos outros exemplos, assim, porque eu fiquei muito tempo só falando inglês, eu não tinha ninguém para falar português comigo lá. E era só, sei lá, quando eu ia falar com os meus pais no Skype, assim, de vez em quando, tal. Então, o meu processo de raciocínio já estava em inglês há muitos anos. Aí, quando eu cheguei, foi muito difícil por vários imagino. aspectos, assim, de me readaptar à cultura, o calor, o dia a dia, tantas coisas. E aí o português era assim, aquela coisa esquisita. Mas é conforme você vai, né, vai passando os anos, se eu não pratico o meu inglês, perco, fica travado, tipo, eu fico pensando na palavra, e quando eu sinto que tá ficando assim, eu já fico, meu Deus, cadê meus treinos de speaking? Vamos fazer mais input aqui, porque eu não posso perder, né? E Tem que estar sempre professor se tem que expondo. eu tenho que ser um exemplo para vocês. Eu falo para vocês estudarem e eu mesma não estudo, pelo amor de Deus, eu tenho que ser um exemplo, né? E quantos professores que também param de estudar? E eu falo, gente, pelo amor de Deus, não tem como você ensinar as pessoas a estudarem e você não ter a sua rotina de estudos, né? Não só Sim. do próprio inglês, no meu caso, mas também metodologia. Eu tenho que ir atrás de coisa do que está acontecendo de novos métodos aí, neurociência. Eu trouxe uma médica para falar com você esses dias de biohacking, né? Foi ótimo. Ah, a doutora Roberta é maravilhosa. E por quê? Porque tem tudo isso afeta no nosso foco, né? A doutora Roberta deu várias dicas de como a gente pode aprimorar nosso foco, nosso desempenho nos estudos, porque tá tudo ligado. A forma como você. Se você não bebe água, por exemplo, um detalhe: se você não tá hidratado, você não vai aprender. Não é Sim. louco isso? E Então às tem que vezes pensar em todos. não, todos esses detalhes são assim impressionantes. E o que você buscou para isso, né? É um curso de inglês. Por que que você precisava ir tão longe, sabe? Esse é o diferencial, Sim. porque o que você vê hoje é o inglês. O curso de inglês que tá ali o inglês e beleza, vamos lá. Vamos falar, vamos repetir, você fala, eu imito e acabou ali. Você foi muito mais além, você buscou conhecimento científico, você buscou metodologia que fosse eficiente, porque não adianta só existir uma metodologia que não tenha resultados, né? Uhum, uhum.
E por que que você foi tão longe, sabe? Por que que você precisou disso tudo? Você podia simplesmente abrir um curso de inglês online, que com certeza tem muitos por aí que tem adesão. Mas tem. E até hoje aparece para mim um monte de curso de inglês. Eu fico, gente, não quero mais assistir isso. Tá, eu tiro. Porque, mas você quis fazer o diferencial, você quis assumir a missão realmente para você, para que isso funcionasse e desse resultado. Então, tudo dá resultado que você tem milhares de alunos que já acabaram o curso, os que estão começando, os que estão fazendo, e os que estão começando agora, que precisam de toda essa força, né, porque você pagar o curso, aquele impulso, né? Não paguei o curso, agora eu vou ser a nativa no inglês. E você continuar, você se alimentar disso é complicado quando você não se foca para isso, não se determina para isso. Uhum. Então, isso que você ensinou no coach também é o essencial, porque ou você continua ou você realmente desiste do curso, né? E seu sonho é o inglês? Então vamos lá. É o inglês que você tem que aprender. Não adianta querer ver televisão, porque na televisão Hum. não vai ter o inglês ali para te ensinar. Pode ter até Netflix, mas e aí? Vai ter o que você quer? Você vai Sim. ter um aprendizado rápido? Não adianta, E né? muita gente às vezes acha que só porque está estudando online é um método diferente. Falo, gente, a maioria dos cursos só muda o fato de que era presencial e agora é online, mas é o mesmo método, é a mesma coisa, é a mesma gramatiquinha, é o mesmo complete a lacuna. Então tem que tomar bastante cuidado, porque quando eu falo que eu vou na contramão dos métodos tradicionais, I mean it, né? Eu realmente tô fazendo isso. Eu não tenho nada a ver com o método tradicional. A forma como a gente estuda dentro do curso é Nossa, totalmente total, diferente. Totalmente total. diferente. Não tem nada de. E aí as pessoas entram já esperando, né? A provinha, a gramatiquinha, a aulinha, tá? Eu falo, não, aqui você não vai ter. Não, Se você tá buscando aulinha tradicional de gramática, então tem vários cursos aí para você. Não é aqui que você vai encontrar. Aqui a ideia é disruptura mesmo. Mas tem que tomar cuidado, porque muita gente fala, ah, eu vou estudar online, então é um método diferente. Vamos lá, né? Olha o método. É o mesmo método, só que ao invés de ser na escola, é pelo celular. Não sim. é só porque mudou a mídia, porque mudou de onde vem a informação, que é um método diferente, né? Tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente pode achar, né, que só porque é um curso online é um método diferente. Nem sempre é assim. Mas no Nem meu caso, eu sempre. posso dizer que você nunca Não, estudou da total. forma O como seu nunca é. foi. Nunca nem imaginei um curso da forma. POV, PIP e REC. Eu falei, gente, que cabeça brilhante que ela tem, porque são coisas que eu jamais imaginei. E você consegue ensinar 1000 coisas em um módulo. É Gente, é uma coisa de ouro, um é uma mina combo. de ouro aquilo ali. Porque Mas é cada mesmo, aula, não foi cada fácil aula criar. são milhares de aprendizados. A gente fica ali no PIP. Gente, repete, repete, repete. E fica ali repetindo até entrar, nem que seja por osmose, o negócio vai. Tem que ir, se Tem treinar. que- E eu falo, é inevitável, não tem como. Não tem, é inevitável. Se você fizer os treinos de ciclo elo, se você fizer o seu PAP, revisar o seu Anki, não tem como não ter resultado. Não existe isso. Você pode ter umas pessoas resultado mais rápido, outras mais devagar, mas vai ter resultado. O negócio vai Sim, acontecer. Talvez para você o resultado venha em 6 meses, talvez venha em um ano, talvez venha em um ano e meio. Cada um vai ter o seu tempo. Mas o ponto é que o aprendizado ele vai acontecer. Não tem como você ouvir e fingir que não ouviu, sim. sabe? Não tem como. Você viu a palavra, você está vendo a tradução, você está fazendo o seu treino de cicloelo. Não tem como você não lembrar daquilo. Tipo, você vai lembrar. Agora, o quanto isso vai reter na sua memória vai depender dos seus treinos, mas você vai lembrar, você vai, não tem como, é Com inevitável. Não tem como certeza. não ter resultado. Eu fico chocada, assim, não tem como. Se você E- fez meu curso, você tem resultado, não tem como. Não, e os resultados para mim foram assim, é escutar música, é ver o filme sem estar nem prestando atenção e conseguir captar o que eles estão falando e tá ali entendendo o contexto. Eu falei, gente.
esse para mim foi, sabe, aquela alegria interna que você dá vontade de sair pulando, igual uma louca. Tipo, não tô entendendo. Essa é a melhor recompensa, de Melhor. verdade. E é a minha força, sabe? Todos os dias, quando, né, eu também fico cansada, eu também tenho que buscar as minhas forças. O que que eu faço? Eu abro lá a playlist dos depoimentos dos alunos, né, que tem no canal. Eu vou assistindo e falo, não, é isso aqui, essa é a minha missão. É por isso que eu acordo todos os dias, é por isso que eu faço tudo que eu faço, preparo os materiais que eu preparo, são por essas pessoas. Porque essas pessoas, se não fosse por eu acordar cedo e ir lá fazer isso que eu tenho que fazer, elas talvez hoje não teriam esses resultados. E da mesma forma como eu sou muito grata a muitos mentores, por quantas pessoas que escreveram livros que me ajudaram. Eu penso, ai meu Deus, ainda bem que essa pessoa escreveu esse livro, ainda bem que ela não desistiu, sabe? Ou os outros cursos. Eu sou a doida do curso online, eu tenho muitos cursos que eu consumo online de vários assuntos. E eu penso, meu Deus, obrigada por essa pessoa, que bom que essa pessoa não desistiu. E da mesma forma, eu penso, eu não posso desistir, eu não posso deixar de fazer o que eu estou fazendo, porque tem pessoas que precisam dessa informação, pessoas que estão tendo os resultados delas, porque eu tô aqui fazendo a minha parte. Então, a gente é tudo conectado, assim, né? As pessoas que me inspiram, e aí eu inspiro vocês, e aí vocês vão fazer o trabalho de vocês também, vocês vão fazer networking, você de repente na sua área vai trazer alguma informação em inglês que nós no Brasil não temos, vai saber se você de repente conhece alguém num congresso, conhece alguém numa Né? reunião e traz alguma novidade para o Brasil que eu não tenho como estar aí no seu lugar, mas você tem como fazer a sua parte aí do seu ponto de vista, né? Eu estou enxergando coisas daqui que você não está enxergando, mas você enxerga coisas pelo seu ponto de vista de nutricionista que eu não vou enxergar. Então, é Sim. meu dever, né, te guiar por esse caminho e falar, olha, Emily, tá aqui, essa aqui é importante para você, agora vai lá, faz a sua parte, né? Todos os dias de manhã você vai acordar, você vai para o seu trabalho e você vai fazer a sua parte para que na sua área tenha ali um pontinho de luz, algo que está sendo melhorado porque a Emily está ali. E eu tenho certeza que o Sim. fato de você ter acesso ao inglês, isso expande demais a qualidade do que você pode proporcionar no seu trabalho. E não só no seu trabalho, né? Eu gosto muito dessa autorresponsabilidade da nossa missão no mundo. Cada um tem a sua missão, cada um tem o seu pontinho que precisa ser feito, mas a sua satisfação, a sua autoestima vai lá em cima quando você consegue entender um Ai, vídeo, uma música, ou talvez conversar com alguém, né? Isso não tem preço. Isso não tem. é a nossa alma, né? É verdade. Então é isso. Ai, Emily, que gostoso conversar com você. Meu, passou mais de uma hora É. aqui. Meu Deus, nem vi. Demais, demais. Da gente Ai, eu sentar, tomar adorei. um café, sabe? Aquela sem pressa, assim, falar da vida, Nesse frio, então. né? Meu cafezinho aqui, ó, nem terminei ele. Mas quero te agradecer imensamente por Eu que você estou bem compartilhar com a feliz. gente. Eu agradeço muito por você ter me feito assim superar muitas coisas. Superar a timidez, superar cansaço, superar empecilhos que eu colocava, superar o meu conhecimento, a minha fala, meu listening. Então, assim, a gratidão é daqui, de verdade. Lindeza. Obrigada mesmo. Assim, quando eu vejo vocês evoluindo, isso para mim é o meu maior motivador. Minha maior vontade de fazer aulas, de fazer lives, de fazer mais apostila, é porque eu sei que em algum lugar tem alguém que está sendo impactado pela minha mensagem e que está avançando, que está indo além. E você é uma dessas pessoas. Fico muito orgulhosa de verdade, porque você só está tendo os resultados que você está tendo, porque você está se dedicando. Se você está aí nesse lugar com esse resultado, eu sei o que você está fazendo. Eu sei o que você tem que Sabe? fazer no seu dia para chegar aí. E eu realmente eu É, honro cada aluno que segue esse caminho, porque eu sei do processo. Eu sei que não é dos mais simples, de, né, mais, hoje eu vou acordei com vontade de inglês. Não, eu sei que tem renúncias. E é por isso que eu tem. honro Muitas. muitas. E eu, de verdade, Muitas. eu honro mesmo, assim, o seu esforço, porque é fruto da sua dedicação. Eu sempre falo para vocês que eu faço a minha parte 100% dos meus 50. Tá aqui o meu melhor.
Não, olha, mais do que isso, eu não sei. Eu tô sempre buscando o meu melhor, mas assim, nesse exato momento, com o meu nível de consciência, com o meu nível de maturidade, esse é o melhor que eu consigo entregar. Eu tenho essa garantia para mim. Tô dando o meu melhor. Mas eu preciso que o aluno também dê os 50% dele para chegar nesse resultado. Eu não consigo Sim. fazer isso sozinha. E se você tá tendo esse resultado, é porque você tá fazendo a sua parte. Então, Tô. juntas, mãozinhas dadas, né? A gente chega lá. Então, É. parabéns mais uma vez. Obrigada. Obrigada também por tudo. Então é isso. Bons estudos para você. Vamos continuando nosso Obrigada. papo lá na comunidade. E é isso. Beijo no seu coração, querida. Bom Beijo dia para você. para você See you. também. Tchau. Bye bye.